fazer desta ministração uma analogia do que nós estamos vivendo hoje, dia 15 de março. Amém? Eu quero que a gente entenda algumas coisas. Então abre sua Bíblia, Romanos 1, verso 16. Fala assim comigo: o justo vive de justiça. Fala de novo: o justo vive de justiça. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Fala comigo: uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. O justo viverá pela fé. Amém? Amém? Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Amém. Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor, ela é a maior revelação que o Senhor tem nos dado. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor traga nesta noite aos nossos corações entendimento, que o Senhor produza, Senhor, aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja, que nós saibamos deste lugar, que possamos, Senhor, ser confrontados, aperfeiçoados pela Tua palavra. Meu Pai, que a Sua palavra ela produza em nós a Tua luz, que a Tua glória se manifeste através dos filhos, e que nós possamos, meu Pai, sermos inseridos dentro, Senhor, desta nação chamada Brasil, que nós possamos ser inseridos dentro desta sociedade chamada brasileira, Senhor, e podermos Te revelar, Senhor, Te manifestar, meu Deus, assim como a Tua palavra diz, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Irmãos, eu queria falar com vocês sobre o que está acontecendo no Brasil no dia 15 de março. Eu gostaria que a gente pensasse: eu não sou um manipulador de pessoas, eu sempre vou fazer você pensar. Porque quando nós pensamos, nós tomamos decisões, e aí você caminha por convicção e não por manipulação. Amém? Em primeiro lugar, eu acho completamente legítima essa manifestação que está acontecendo no Brasil hoje. Primeiro ponto, é um ato de cidadania. Eu particularmente também desejo que esse governo saia do poder. Porém, esse governo sair do poder não resolve o nosso problema. Será somente mais uma vez um paliativo.
Há anos atrás nós vivemos essa experiência e estamos aqui hoje, no mesmo lugar, caindo no mesmo erro. Porque o problema do Brasil são os brasileiros. O problema do Brasil não está no Palácio do Planalto. O problema do Brasil está na tua casa. Está na minha casa. Está na casa de cada brasileiro que existe nesse país. Cada brasileiro que é desonesto. Cada brasileiro que é corrupto, tão quanto cada um deles. Eu só acho irônico, nós temos milhões e milhões e milhões de pessoas que praticam a mesma corrupção. Podemos falar sobre a dimensão de cada uma delas, mas corrupção será sempre corrupção. Se eu paro numa blitz e eu dou dinheiro para um guarda, eu estou sendo corrupto. Se eu faço um gato dentro da minha casa, eu estou sendo corrupto. Se eu acho um celular, e a gente falava isso no CTD, mas se eu encontro o celular e digo que eu não tenho como devolver o celular, pelo amor de Deus, uma coisa é você achar 100 reais, estou aqui na igreja, na igreja não, estou lá na rua, 100 pessoas, eu achei 100 reais, eu não vou chegar e falar assim, não, de quem é os 100 reais? Quantas mãos tu acha que vai levantar? Mas um celular, eu entro no contato, eu vou ver pai, mãe, esposa, esposo, sim ou não? Tem uma opção chamada meu número. É só eu pegar e ligar, eu encontrei seu celular. Talvez, a gente até brincou isso no CTD, talvez muitas pessoas com o celular achados estavam naquela passeata dizendo assim, fora Dilma. E são tão corruptos quanto eles. Então eu queria, irmãos, que nós entendêssemos que eu também concordo que esse governo tem que sair. Eu também concordo que nós estamos chegando a um nível que não há moral. Não há moral. Não, toda liderança e todo governo ele precisa ter moral. E hoje nós temos um governo desmoralizado. Ninguém acredita, ninguém leva fé. Virou zombaria. Então você já entende que as coisas não fluirão adequadamente. Amém? Mas qualquer um que entrar lá, daqui a pouco nós vamos estar passando pela mesma situação. Porque o problema, irmão, está em cada casa de cada brasileiro. Vai falar igual o Sarney agora. Brasileiros e brasileiros. Então está em cada casa, irmão. E nós precisamos resolver isso. Porque os cristãos estão incluídos nisso. Pastores estão incluídos nisso. Falamos tanto de Petrolão, irmão. Quantos pastores não receberam dinheiro de Petrolão também, irmão? Que foram financiamentos de campanha. Agora nós temos que olhar, irmão, para as coisas, não somente com um olhar crítico. É muito fácil a gente pegar um microfone e sair largando aço em todo mundo. E deixarmos de olharmos para nós. Qual é o nível de justiça que você caminha? Irmãos, o Brasil não terá jeito se nós não tomarmos jeito. A nação brasileira depende da igreja de Cristo. A nação brasileira depende de uma igreja que se comporte com justiça. A nação brasileira depende de homens e mulheres. Irmãos, a maior forma de protestar contra a corrupção é não se corrompendo. É você não furando fila. É você não jogando lixo no chão, não pegando do que é seu. É você não querer dar jeitinho para tudo. Irmão, a maior praga que existe no Brasil se chama jeitinho brasileiro. Fala para o irmão que está do seu lado assim, a igreja não é brasileira. Não, mas fala com fé, por favor. Fala, a igreja não é brasileira. A igreja é celestial. A igreja está no Brasil. Quando você pega as cartas de Paulo, a igreja que está em Éfeso,
A igreja que está em Tessalônica, a igreja que está na Galácia. Quando você pega João falando as 7 igrejas, você vê a igreja que está naquele lugar. Não é a igreja que tem a nacionalidade daquele lugar. Irmãos, nós precisamos de uma revolução interna para produzirmos uma revolução externa. Eu acho muito bonito, e graças a Deus, hoje eu passei o dia inteiro em espírito de oração, em intercessão, para que não houvesse nenhum caso de violência. Graças a Deus, não houve. Tinha uns 15 malucos lá em São Paulo, mas prenderam antes de fazerem qualquer coisa. Até quando eu vim para a igreja não tinha acontecido nada. Não sei se alguém tem alguma outra informação. Então foi um protesto muito pacífico, graças a Deus. Amém? Graças a Deus, porque aí não perde a razão do protesto. Então eu e você, irmão, precisamos entender, porque o apóstolo Paulo, ele chega em Roma, e ele estava falando para esse povo aqui: ei galera, presta atenção, porque o Evangelho é a manifestação da justiça de Deus. O Evangelho é a manifestação da justiça de Deus. Através de quem? Através de quem? Através de nós. Você sabe como as pessoas conhecerão um Deus justo? Quando olharem para nós e enxergarmos justiça em nós. Você sabe quando Deus vai enxergar, essa nação vai enxergar um Deus de amor? Quando olharmos para nós com atos de amor. Eu lembro que em janeiro eu fui um morador de rua, nós estávamos no evangelismo, e eu estava conversando com um rapaz, e o rapaz olhou nos meus olhos e falou assim para mim: você é a prova de que Deus existe. Irmão, aquilo entrou no meu coração como uma espada. Porque a gente ouve tanta coisa, irmão, mas eu não esperava ouvir aquilo. E aquele jovem olhou para mim, que tinha uns 18, 19 anos, e falou para mim assim: você é a prova de que Deus existe. Então eu comecei a entender mais algumas coisas. Então, irmãos, desculpa o que eu vou falar para você. Você que decidiu somente ser um crítico, você precisa rever seus conceitos. Porque bater em cachorro morto é fácil, irmão. O difícil é nós assumirmos a nossa responsabilidade. Tenho me tornado um intercessor desse governo. Tenho me tornado intercessor do que virá para frente. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei. Não sei. Talvez não aconteça nada. As passeatas, eu falava isso no CCD. As passeatas que nós estamos vendo hoje, nós vimos isso há 15 anos atrás, 13 anos atrás, na reeleição do Fernando Henrique. O Fernando Henrique, quando se reelegeu, 2 meses depois o povo foi para a rua, porque o dólar, ele aumentou. A única diferença entre um caso e o outro é que a Dilma negou a campanha inteira que não havia crise. E Fernando Henrique sempre falava que havia crise. E era uma época em que o Brasil era muito frágil. Não sei se vocês lembram disso. Alguém soltava um peido lá nos Estados Unidos, dava uma diarreia no Brasil. Era assim que o Brasil vivia. Você lembra disso? Está gravando. Amém. Mas fica mais fácil de entender, meu filho. Amém? Quem lembra dessa época? Então ele nunca negou isso. Ele nunca negou isso. Que havia crise mundial. E toda a crise mundial, irmãos, era um terror para o Brasil. Graças a Deus o Brasil se tornou mais estruturado. E a gente passou por muitas crises mundiais que não afetaram o Brasil. Mas por debaixo do pano muita coisa estava acontecendo que está caindo à tona agora. Que se bobear, irmão, também havia no governo tal. O problema do Brasil não está no governo tal ou no governo que virá. O problema do Brasil é os brasileiros que precisam entender, e principalmente a igreja de Cristo que está no Brasil, que talvez seja uma igreja tão corrupta quanto o governo brasileiro. Sabe o que nós deveríamos fazer? E já que está gravando, eu vou falar para você também. O que nós deveríamos fazer como brasileiros, sendo cristão ou não cristão, todos nós deveríamos ir para as ruas, sim, para pedir perdão pelos nossos pecados, para nos arrependermos dos nossos maus caminhos, da nossa injustiça.
todos nós, porque todos nós temos uma parcela de culpa. Porque todos nós, irmãos, somos corruptos. A corrupção é corrupção. E ponto final. Quando você está dentro do seu trabalho, e você é um vendedor do seu trabalho, e você sai para fazer uma venda, e ali você cria um sistema, você cria um esquema. Tem muito isso, não tem, irmão? Tem muito esqueminha. Eu lembro que há um tempo atrás, a gente ia fazer um churrasco, não sei para que ia fazer um churrasco. E aí eu estava na fila do Guanabara para comprar aquela promoção maluca lá. E aí chegou um conhecido meu e falou assim: aí, Marquinhos, o que você vai comprar? Não, a gente vai comprar isso, sei lá, tem um parceiro ali. Você pede para ele picanha. Quer dizer, ele bota para você picanha, mas ele pesa como se fosse chã. Qual é o nome disso, irmão? E o pior não é isso, não. O cara que estava me falando isso era cristão, presbítero. Que cristianismo porco é esse, irmão? Que lixologia é essa que nós vivemos? Irmãos, nós temos que assumir responsabilidades. Nós temos que ser uma igreja responsável nesta terra, irmão. Você tem que parar e essa cultura de você ter que vir, eu sou crente, vou domingo à noite para a igreja. Não, isso não significa nada. Isso não significa nada, irmão. A sua vida, irmão, nós temos que assumir os compromissos. Fala assim comigo: eu sou a igreja de Cristo. Não, mas fala, você está com medo de falar? Você não gosta, né? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, tem gostado tanto de vir na RCE. Eu fiquei assim, feliz na época. Sei, eu sou muito bobo, irmão, sou muito ingênuo. Eu fiquei feliz. E depois que eu fui descobrir por quê, porque na RCE não era eu que estava pregando. Porque tem as palavras abençoadas, Senhor. Não, irmão, eu quero que você caminhe a minha responsabilidade. Irmão, você pode falar, irmão, o que quiser de mim, mas você não vai chegar no céu e dizer: ninguém me falou disso. Tinha que fazer isso, ninguém me falou. Eu vou chegar lá e falar: Deus, pega o DVD. Só tem tudo gravado aí, Deus. Pega o DVD do dia 15, olha o que eu estou falando, Deus. Não tem esse negócio, irmão. Sabe, irmão, ser crente não é viver o culto da vitória. Ser crente, irmão, é você ser mais do que vencedor em todas as áreas da sua vida. Irmão, você não é o que a mídia diz que você é. Você não é o que a Rede Globo diz que você é. Você é filho de Deus e você precisa manifestar, irmão, algo diferente nessa terra. Nós temos caminhado por uma promiscuidade brasileira declarada. Entra novela, sai novela. Entra novela, sai novela. É mais ensinamentos e mais ensinamentos. E isso tem regido a educação das pessoas. As nossas crianças, irmãos, elas estão crescendo numa cultura promíscua. As nossas crianças estão crescendo sensuais. Garota de 4 anos de idade sensualizando com o dedinho na boca, descendo até o chão. E o pai e a mãe achando lindo. Quando ela tiver 12, barriguda, também acha lindo, tá? Crianças de 5 anos de idade, irmão, que já tem gírias de traficante. Fala como traficante. E todo mundo acha isso lindo e acha isso bonito. Não, irmão, isso não é lindo, isso não é bonito, isso não é certo, isso não é o reino de Deus. Irmãos, nós temos que ter responsabilidade. Também eles falavam no CTD agora à tarde, que as alunas dela já querendo colar com 3 anos, 4 anos de idade. Eu vou colar. Isso é corrupção, irmão. Eu não aceito isso aqui dentro dessa casa, irmão. Jovens, crianças, criados dentro dessa cultura, eu vou colar. Isso é corrupção. Você só quer saber, irmão, de furar fila. Você só quer saber de se dar bem. E aí, você quer ir para a rua.
dizer, fora Dilma. Irmãos, eu vou tentar traduzir essa mensagem hoje para que você não ache que eu estou desabafando, porque eu não estou desabafando. Eu estou pregando, amém? Fala para o irmão assim, é ensinamento. Fala com fé, fala, isso é ensinamento. Então Paulo fala assim, o Evangelho de Deus é a justiça manifestada. No Evangelho de Deus se conhece a justiça de Deus, manifestada por quem? Por nós. Se todo mundo faz errado, irmão, nós precisamos fazer. Eu vim aqui hoje, irmão, pregar para que nós não desistamos da humanidade. Nós estamos perdendo a fé na humanidade. Nós estamos perdendo a fé na igreja. Olha para mim, irmão. É muito sério o que eu estou falando. Nós estamos perdendo a fé na igreja. Nós não conseguimos mais acreditar em pastores. Nós não conseguimos mais acreditar em líderes. Nós não conseguimos acreditar mais em ninguém, irmão. Para te falar a verdade, a gente não consegue acreditar nem na gente. A gente mesmo já não acredita mais na gente. Eu faço um compromisso, mas eu não vou cumprir mesmo. Já desse eu estava conversando com uma pessoa, falou, não, preciso tanto que você faça isso, que você faça isso. Eu falei, pastor, eu vou fazer, mas o senhor sabe como é que eu sou mesmo, eu não vou fazer mesmo. Mas conta lá comigo. Irmãos, nós precisamos ser esperança para essa nação. Fala para o irmão que está falando assim, Cristo em nós, a esperança da glória. Eu vim aqui profetizar nessa noite, irmão. Eu vim aqui na qualidade de um profeta de Deus, profetizar que o Brasil receberá uma revolução social através da igreja de Cristo na terra. Um dia John Wesley falou assim, me dê 100 homens que aborreçam o pecado e eu mudarei o mundo. Irmãos, se nós tivermos uma consciência clara da nossa vida em Deus, nós poderemos fazer uma revolução nessa nação. Pode me chamar de sonhador, pode me chamar do que você quiser, mas eu creio, irmão, que o Viegas pode ser transformado. Eu creio que o Rio de Janeiro pode ser transformado. Eu creio que entrarão pessoas dentro da Petrobras, e a gente ainda não viu o rombo do BNDES. A revista Veja essa semana vai começar a falar do BNDES. Há um rombo lá que é pior. A capa da revista Veja é assim, um iceberg para fora. Petrobras. E dentro do mar, um iceberg gigantesco, chamado BNDES. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Do fundo do meu coração, eu acredito nisso. Eu vou morrer acreditando nisso. Deus pode mudar a história dessa nação. Deus quer mudar a história dessa nação. Mas nós precisamos de uma revolução pessoal em nossas vidas. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. Amém. Eu acredito no Evangelho, aonde o traficante ele é capaz de deixar de ser um traficante e se tornar um homem justo. Eu acredito no Evangelho, onde a prostituta ela é capaz de deixar de ser prostituta e se tornar uma mulher justa. Eu acredito no Evangelho, onde um homem pode deixar de praticar a injustiça e começar a praticar a justiça dentro de uma renovação de mente. Levante sua mão direita para o céu e fala assim, isso vai acontecer dentro de uma renovação de mente. Fala assim, Senhor, renova minha mente. Aleluia. Romanos capítulo 12 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, quando Paulo fala assim, o seu corpo como sacrifício, ele está declarando assim, rogo-vos para que não vos entregueis aquilo que o seu corpo quer fazer, mas sujeitai-o como sacrifício, para que ele possa fazer aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Quem está me entendendo? Então fala para o irmão que está assim, entregar o seu corpo como sacrifício.
vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este. Olha aqui para mim. Nós só poderemos mudar debaixo de um espírito de inconformação. É isso? Tá certo? Inconformidade. Tá certo? Eu estou me... Deixa você entender, irmão. Estou com desconto, né? Inconformidade. Aleluia. Fala para o irmão que está falando assim, ó, se você não se tornar um inconformado, você não vai conseguir produzir essa revolução. Toda revolução, ela é movida por uma ação de indignação. O que nos move, o que as pessoas estão saindo para a rua? Porque elas estão indignadas? Sim ou não? Sim ou não? Elas estão indignadas com quem? Com o governo. Elas estão indignadas com o governo e está afetando no bolso deles. Está afetando a vida deles. Porque se não tivesse afetando, estaria indignado. Quantos segmentos, irmãos, fazem manifestações e nós não estamos nem aí para eles? Há 2 semanas atrás, os caminhoneiros estavam parando no Brasil. Eles estavam parando no Brasil. E a maioria de vocês estavam nem aí para eles. Por quê? Por quê, pastor? Porque você não conseguia ver que estava atingindo você. Quando eu vou te falar, estava atingindo completamente você. Quando você estava indo no mercado, quando você estava indo nas coisas, estava completamente atingindo a sua vida. Então nós temos que deixar de ser uma geração alienada, irmão. Eu vou falar uma coisa para você, irmão. O brasileiro tem muito disso, irmão. O brasileiro é alienado. Existe uma cultura nesse país que para o brasileiro o importante é futebol e carnaval. Eu lembro quando aconteceu uma situação na Copa do Mundo de 98, eu estava conversando com um amigo meu, e ele falou assim, esquenta não. O primeiro Fla-Flu que tiver, os brasileiros já esquecem disso. E é assim que nós somos, irmão. Agora, nós não podemos ser um bando de alienados. Você precisa, irmão, estar informado do que está acontecendo para que você se posicione como igreja. O que está acontecendo na Ucrânia? O que está acontecendo na Síria? O que está acontecendo? Você tem que ler, irmão. Você tem que buscar informações para que você possa ser gerado um espírito de indignação contra a sua vida. Para que você possa se levantar como um intercessor. Para que você possa se posicionar. Existem pessoas aqui, irmão, que você para conversar com elas, eles não sabem de nada. Eles sabem o que está acontecendo com o comendador. Mas o resto, irmão, sabe se o comendador morreu, se não morreu, se virou isso, se virou aquilo. Mas essa, irmão, é a educação brasileira. Irmãos, olha aqui para mim, eu estou falando sério com vocês. Daqui a 10 anos, escuta, irmão, eu sou um profeta nessa casa. Daqui a 10 anos nós vamos tocar essa sociedade como igreja. Eu não estou falando de cada vez, estou falando de nós. Estou falando daqui, desse lugar. Nós vamos tocar essa sociedade de uma forma significativa. Nós vamos tocar nas crianças, nós vamos tocar na educação delas. Nós vamos tirar pessoas da rua. Deus vai nos dar recursos. Deus vai nos levar ao qual a gente possa fazer a diferença na terra. Mas se o nosso espírito de indignação não tiver aflorado, nós não estaremos indignados conosco. Serão injustos querendo fazer graça. Serão pessoas só querendo fazer alguma média, ou então querendo se aparecer sem um propósito celestial definido na cabeça dele. Pega na mão do irmão que está do seu lado. Pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para o irmão que está do seu lado, não se conforme. Fala com mais fé, fala, não se conforme. Não se conforme com esse mundo. Irmãos, o que eu mais tenho visto, às vezes eu estou ministrando em discipulado, às vezes eu estou ministrando em célula, às vezes eu estou conversando com as pessoas, e o que eu mais ouço é pessoas dizerem assim, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu acho bonito que você fala, mas é sonho. Eu quero dizer para você, irmão, tem jeito. Eu vou morrer pregando isso. Eu vou morrer acreditando nisso.
Porque Jesus morreu para que o homem desse certo. Jesus morreu para que o homem pudesse ser salvo, transformado e renovado por Ele. Então há possibilidade sim no Senhor. O que é impossível para mim como homem, o que é impossível para você como homem, é possível para Deus. Lucas capítulo 1, verso 37 diz que para Deus nada é impossível. Então é possível nós fazermos desse bairro um lugar limpo, um lugar de educação de excelência, um lugar de segurança. É possível. Se nós nos multiplicarmos e essa renovação de mente acontecer em todos nós. Amém? Fala para o irmão que está falando assim, qual é o pensamento que você multiplica? Do que não tem mais jeito ou de que você é a esperança? É isso, pastor, como eu posso ser esperança? A Bíblia diz, Cristo em nós, a esperança da glória de Deus na terra. Cristo em nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz, no livro de Gálatas, no capítulo 4, no verso 19, que o Cristo está sendo formado dentro de nós. Para que ele está sendo formado? Para que as pessoas olhem para nós e tenham esperança. Para que as pessoas possam olhar para a igreja e ver esperança. Para que as pessoas possam olhar para o teu casamento, olhar para a tua família e ver esperança. Amém? Amém? Aí o apóstolo Paulo começa a dizer, não vos conformeis com este século. Ele está dizendo assim, não vos conforme. Não vos conformeis. É isso? Não vos conformeis, cabeções, com o que está acontecendo. Não importa o que a Globo diz, não importa o que a televisão diz, não importa o que a sociedade está vivendo, não importa o quão promíscua ela está, não importa o quão prostituída ela está. Se você for luz nas trevas, você vai conseguir dissipar as trevas. Fala para o irmão que está dizendo assim, você é a esperança, irmão, desse bairro. Eu saio da minha casa, irmão. Todas as vezes que eu venho pregar, eu venho com a certeza, irmão, de que eu sou esperança para muita coisa que Deus vai fazer nessa terra. Que vocês são a esperança para muitas coisas que Deus vai fazer nessa terra. Hoje devemos ser uns 120, 130 pessoas dentro dessa casa. Se nós conseguirmos elevar esse nível, a partir de maio, nós já seremos mais de 200, quase 300 pessoas. Se nós nos tornarmos 300 pessoas em maio, em setembro no próximo, que é o tempo de trabalho que a gente tem colocado como meta em nossa vida, nós conseguiremos nos multiplicar mais ainda. Irmão, você já conseguiu imaginar 500 pessoas dentro do Viegas praticando justiça e amor? 500 pessoas dentro do Viegas, irmão, sendo esperança. E ele fala, não vos conformeis com esse século. Mas como é que isso vai acontecer, pastor? Olha o que está escrito aí no verso 2. Mas transformai-vos. Fala comigo, transformação. Fala com fé, fala transformação. Fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação. Fala comigo assim, ó, renovação. Irmãos, toda vez que o prefixo re vem na frente de uma palavra, ele significa te levar de volta. Te levar de volta. Recomeçar, o que é? Começar. Ele quer te levar de volta para a origem. Quando ele fala assim, ó, renovação. Transformai a sua mente pela renovação. Ele estava dizendo para mim e para você, transformai-vos essa mente injusta, essa mente corrompida, essa mente prostituída, pela transformação da mente original. Ele estava dizendo para mim que o espírito de regeneração, irmãos, existem duas formas do Espírito Santo trabalhar na nossa regeneração, é pela edificação e pela mortificação. Fala comigo, edificação e mortificação. Fala assim, a regeneração. Fala com fé, irmão. Fala, regeneração se dá pela edificação e mortificação. Mortificação, deixar de fazer o que é errado. Edificação, começar a fazer o que é certo.
É deixar de ser o velho homem, vai se tornar o novo. Quem está me entendendo, irmão? Diz que eu não estou sozinho aqui, pelo amor de Deus, irmão. Dá um glória aí. Levanta a sua mão e fala assim: estou vivo. Então pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus quer renovar a sua mente. Fala, só é possível você ser melhor do que você é hoje. É possível nós olharmos para as pessoas, irmão, com fé. É possível você olhar para um governo corrupto desse e crer que Deus pode mudar a vida daqueles homens. Eu confesso a vocês, irmãos, que algum tempo atrás o pensamento que eu tinha sobre eles era que bom que nós pudéssemos ter um governo iraquiano que enforcava os corruptos, iraniano, perdão, que aos seus corruptos, vocês sabem o que eles fazem? Coloca na forca. É corrupto? Vai para a forca, aí fica tudo pendurado assim. Morreu por quê? Porque era corrupto. Confesso a vocês, irmãos, que esse era um pensamento que eu tinha alguns anos atrás. Mas hoje eu olho para eles, irmãos, com olhos de misericórdia. Eu olho para eles, irmãos, com olhos de compaixão. E eu creio que Deus pode mudar a vida deles. Deus precisa, Deus tem que mudar a vida desses homens. Porque Ele vai mudar a nossa vida, irmão. Se Ele mudou a minha vida, se Ele mudou a sua vida, Ele pode mudar a vida de qualquer um. Amém? Talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez, cara, e você se acha a pior pessoa do mundo. Você se acha a pessoa menos indigna. Você se acha o lixo, você se acha o não sei o que. Mas eu quero dizer para você, se Deus tem poder para mudar a minha vida, Ele tem poder para mudar a sua vida. É só você aceitar que Ele renove a sua mente, que você seja transformado. Você pode vencer aquilo que tem vencido você. Você pode dizer não para a corrupção, você pode dizer não para a maldade, você pode dizer não para a prostituição, você pode dizer não para o pecado, você pode se tornar uma pessoa justa e impactar esta nação, mudar a história dessa nação. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. Então fala para o irmão que está falando, só não adianta só ir para a rua. Nosso problema é muito maior do que isso. O problema do Brasil não está no governo. O problema do Brasil está no brasileiro. Nós somos maus. A Bíblia tem um versículo que diz assim: quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu. Irmãos, nós precisamos reconhecer a igreja de Jesus que está no Brasil é uma igreja que tem pecado. É uma igreja que tem negligenciado o Evangelho de Cristo. É uma igreja que é responsável pelo que acontece nessa nação, e eu me incluo nisso. Mas o dia que cada um de nós, irmão, reconhecermos, nós vamos mudar, nós vamos ser transformados, e eu creio nisso. Irmãos, eu olhando para vocês, eu acredito em cada um de vocês. Não importa quem você é, não importa o que você faça, eu acredito com a minha vida que Deus tem poder para te tornar um homem justo. Deus tem poder para te tornar uma mulher justa. Deus tem poder para te tirar do mal e te colocar no bem, te tirar das trevas e te colocar na luz. E lá, meu irmão, dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa, você vai brilhar a luz de Cristo. E nós vamos entrar nas escolas, nós vamos entrar nas universidades, porque quando as pessoas quiserem pedir cola para a gente, as nossas crianças vão dizer: não, eu não colo. Eu não colo. Quando nós formos vendedor, tivermos vendendo alguma coisa, e tivermos alguma oportunidade de levarmos vantagem em cima da empresa, nós vamos dizer: eu não faço isso, eu sou justo. O que é o certo é o certo. Eu acredito nisso, irmão. Se você acreditar, nós vamos mudar o mundo. Fala para o irmão que está do seu lado assim: esse é o verdadeiro avivamento.
Irmãos, nunca existiu avivamento na terra que não tocasse a sociedade de forma significativa. Todo avivamento genuíno, ele provocou uma transformação social. Avivamento não é quando as pessoas caem na igreja, cai e levanta. Isso não é avivamento, irmão. Esse negócio de cai e levanta não é avivamento. Avivamento é mudança radical no modo de viver e no comportamento. Avivamento é Cristo em nós. Avivamento é estarmos manifestando a vida de Deus. É muito mais do que falarmos que somos de Deus. É as pessoas olharem para nós e dizer: você é de Deus. Você é de Deus. E eu profetizo que a sua família vai dizer: você é de Deus. Os seus amigos vão dizer: você é de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Mas você tem que entregar o seu corpo como sacrifício, irmão. Se você não entregar o teu corpo como sacrifício, irmão, se você não entregar a sua vida como renúncia, irmão, se Deus não tocar no teu corpo, Ele não vai tocar na tua mente. Eu vou dizer para você como funciona a trindade do homem: corpo, alma, espírito. Fala comigo: corpo, alma e espírito. Fala de novo: corpo, alma e espírito. Quando o corpo governa a alma, você faz o que tua carne quer. Quando o espírito governa a tua alma, você faz o que o espírito quer. É simples assim. Quando eu coloco o meu corpo como sacrifício vivo, eu estou tirando ele do domínio da minha carne e entregando ele ao domínio do Espírito. Aí sim, a minha mente pode ser transformada. Aí sim eu posso olhar para o meu irmão e acreditar que ele pode ser melhor. Nós deveríamos todos, cristãos e não cristãos, irmos para as ruas, para dobrarmos os nossos joelhos, chorarmos, nos arrependermos do que fizemos com essa nação. Nós destruímos a natureza do Brasil, nós sujamos o Brasil, nós prostituímos o Brasil, nós fizemos isso. Quem foi que fez isso, irmão? Quem foi que fez isso? Então nós temos que parar de ter essa crise adâmica. É muito fácil dizer que a culpa é do PT. Não estou defendendo eles não, acho que eles estão todos errados e têm culpa mesmo. Mas não são só eles. Não são só eles. Você sabe por que houve salvação em Nínive? Porque o rei reconheceu e todo o povo foi conclamado a se humilhar diante do Senhor. Existem algumas coisas que conseguem vencer Deus. Que isso, pastor? Você vai falar heresia agora. Fala para o irmão que está falando: existem algumas coisas que conseguem vencer Deus. Que isso, pastor? Ninguém pode vencer Deus. Pode sim. Existem algumas coisas que Deus perde. Você sabe uma coisa que Deus não consegue vencer? Um coração quebrantado. Deus falou assim: ó, eu vou destruir Nínive. Mas um coração quebrantado fez ele não destruir. A nação brasileira, ela precisa ser despertada, irmão. E essa é a responsabilidade da igreja. Não a igreja brasileira. Você não faz parte da igreja brasileira. Você não é igreja brasileira. Pelo amor de Deus, irmão. Você não é igreja brasileira. Você é a igreja celestial de Cristo. Nós somos a igreja que pertence ao céu, não que pertence ao Brasil. Estamos no Brasil para produzirmos a revolução do céu nessa nação. Eu creio que nós podemos, como igreja, reduzir significativamente a violência dessa nação. Eu creio que como igreja no Brasil, nós podemos reduzir significativamente a prostituição nessa nação. Como, pastor? Nos reproduzindo. Gerando vidas. Tirando um consumidor do tráfico. Tirando um consumidor da prostituição. Tiramos consumidores da corrupção. Daqui a pouco as coisas vão se falir por si próprias. E se não falir, eu também não sou nenhum maluco, porque eu sei que isso não vai zerar.
Mas nós podemos trazer, pelo menos, equilíbrio. Hoje nós estamos dentro de um desequilíbrio, irmão. Claramente, quando a gente chega diante de pessoas e conversa, eu converso com pessoas, a gente ouve elas falarem e a gente acaba tendo a certeza que os maus são maioria. Quantos de vocês acham que os maus são maioria? Quantos de vocês acham que os maus são maioria? Levanta a mão. Você crê nisso, irmão? Eu vou falar uma coisa para você, eu também acredito que os maus são maioria. Mas eu vou dizer uma coisa para você. É porque os bons estão em omissão. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, para de pecar por omissão. Lá no livro de Tiago está escrito assim, ó, aquele que sabe fazer o bem e não faz também comete pecado. Se eu sei o que é o certo e não pratico o certo, eu cometo pecado. Então nós temos que parar com isso, irmão. E um dia nós iremos para a rua, não para dizer para um governo, sai, mas para declarar para o governo celestial, toma teu lugar. Porque agora nós temos homens e mulheres justas para governar nessa terra. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, Deus te colocou no Brasil para você quebrar o sistema. Fala de novo para ele, Deus te colocou no Brasil para você quebrar o sistema. Há 3 anos atrás eu estava no monte, eu estava falando assim, Deus, por que eu nasci no Brasil? Por que eu nasci no Brasil? Porque eu acredito, irmão, que tudo tem um propósito. Eu acredito assim. Você pode me chamar de espiritualista, chama do que tu quiser. Mas eu acredito que tudo tem um propósito. E eu estava meio revoltado com o meu propósito. Eu estava, por que eu nasci no Brasil? Eu podia ter nascido em lugares. Por que eu não nasci na Suíça? Por que eu não nasci na Suécia? Eu nasci nos países, né? Sombra e água fresca. E eles estavam vendo uma reportagem sobre a Croácia. Irmão, que país bonito, irmão. Lindo. Irmão, lindo. Sabe qual é a taxa de desemprego da Croácia? Quem sabe, irmão? Você tem que ler mais, irmão. Fala para o irmão que está na situação. Na Croácia não existe nenhum desempregado. A pessoa já sai da escola pública. Não tem escola particular na Croácia. A pessoa já sai da escola pública, é empregada. É política de governo. Simples assim. Política de governo. Eu falei, por que eu não nasci lá? Às vezes eu entro numa com Deus, irmão. E Deus falou assim, eu te coloquei no Brasil para você quebrar o sistema. Há 3 anos atrás eu achava que era só para quebrar o sistema religioso. Ele está começando a quebrar tudo. Mas é muito além. É muito maior. É muito mais do que uma denominação. Deus, Ele quer estabelecer o reino dele sobre a nação. Amém? Aleluia. Por isso que eu falo que eu não sou pastor de uma denominação. Eu sou pastor desse bairro. Eu sou pastor desse estado. Mas as pessoas perguntam, você é pastor da onde? Eu sou pastor do Viegas. Não falo que eu sou pastor da casa mesmo. Eu sou pastor do Viegas. Falo, de todo Viegas sou. E dos que não vão lá também sou. Eles só não sabem. Mas uma hora a gente se acha. No caminho a gente se acha. Amém? Então pega na mão do irmão que está do seu lado e fala assim, ó, provoque. Fala com fé, fala, provoque a mudança que você quer. Essa nação está na mudança que você precisa viver. Você quer um Brasil melhor? Seja um homem melhor. Seja um pai melhor. Seja um marido melhor. Seja um cidadão melhor. Para de jogar lixo na rua. Para de jogar lixo na rua. Para de destruir a natureza. Eu estava na célula, a gente estava até conversando sobre isso, e eu falava na célula que a coisa mais difícil de achar no interior é ateu. Você não encontra ateu no interior, você encontra ateu nas capitais. Por quê? Porque no interior o cara vê o rio, o cara vê cavalo, o cara vê passarinho, o cara vê floresta.
Ele vê a criação de Deus. Mas na cidade tu só vê o quê? A criação do homem. Se na cidade você só vê asfalto, prédio, avião, carro, é ou não é? Quem fez essas coisas todas? Então você contempla o que o homem fez e deixa de contemplar o que Deus fez. E aí muitas das vezes a gente acaba achando que o homem tem um poder mais criativo do que Deus. Só que a gente é tão burro burro pode falar, né? A gente é tão burro que esquece que o poder criativo que nós temos, irmão, tem parte da nossa genética. Fala para o irmão, você sabe que você é criativo, irmão? Porque o teu pai é criativo. A ciência, irmão, é o maior milagre de Deus. Irmão. A ciência é o maior milagre de Deus. Irmão. Irmão, olha quanta coisa o homem consegue fazer. E quem você acha que deu esse poder para eles, irmão? Deus. Amém. Pega na mão do irmão que está do seu lado assim, ó, nós vamos. Fala assim, ó, pode acreditar nisso. Vamos falar com nós, irmãos. Provocar uma revolução nessa nação. Irmãos, pode demorar alguns anos, mas você vai ouvir falar muito de nós. Deus vai nos levar a lugares, irmãos, inacreditáveis, porque em nós Ele encontrou um coração de justos. Então vocês vão ver crianças que estavam fadadas, irmão, ao crime, por causa da tua justiça sendo inserida dentro de um plano celestial. Vocês vão ver homens e mulheres que estavam fadadas à morte, irmão, porque a sociedade desistiu delas, mas porque você tocou como igreja e produziu uma estrutura de transformação, eles serão resgatados e transformados por Deus. É essa igreja que eu acredito, é essa igreja que eu creio, é essa igreja que nós vamos viver em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Feche teus olhos, dê a mão ao seu irmão. Eu quero que você saia daqui acreditando, irmão, que há futuro. Você está ouvindo um homem falar que... Um homem que já desacreditou de tudo. Eu entrei numa crise tão grande, irmão, que eu não estava mais nem acreditando em Deus há uns anos atrás. Eu perdi completamente a fé nos homens. Eu só conseguia olhar e enxergar ódio. Eu só conseguia enxergar maldade. Tudo que as pessoas faziam tinha que ter um interesse pessoal delas. Tudo era movido por um interesse, irmão. Aquilo tinha acabado comigo. Mas Jesus um dia chegou para mim e falou: Marquinhos, sobe aqui. Olha para a minha igreja. Ela vai se vestir de linho fino. Ela vai se ataviar. Jesus não vai buscar a igreja na ambulância do SAMU, irmão. A igreja vai se vestir, ela vai se alinhar. E essa igreja somos nós. Essa igreja somos nós. Senhor, eu quero fazer uma oração pela essa nação chamada Brasil. Eu gostaria de convocar você, irmão, a levantar um clamor comigo agora pelo Brasil. Senhor, nós estamos passando talvez uma das maiores crises, meu Deus. Senhor, da democracia brasileira. Senhor, a maior corrupção mundial está acontecendo no Brasil. Senhor, nunca houve na face da terra um volume de corrupção como houve na nossa nação, Pai. Senhor, o mundo inteiro, meu Deus, está falando sobre essa nação. Uma nação desacreditada e desvalorizada, Senhor. Meu Pai, o Brasil tem perdido o valor, Senhor, dentro dos órgãos econômicos. Senhor, o Brasil tem perdido o valor dentro daquilo que são as folhas de crédito. Senhor, o Brasil tem se tornado, meu Deus, um motivo de desmoralização. Senhor, mas a tua igreja está nesse lugar. A tua igreja está nessa nação, Senhor. Por isso eu te peço, meu Deus. Eu te clamo, Senhor, pelos justos. Senhor, porque eu sei, Senhor, que há, Senhor. Meu Deus, eu sei que há muitos justos, Senhor, mas estão desativados. Senhor, estão, Senhor, como eu um dia estava perdendo a fé.
Senhor, toca nos teus líderes, toca nos teus pastores, toca nos teus apóstolos, Senhor, para um despertamento para a igreja, meu Deus. Senhor, mude a mensagem deles, Senhor, mude a mensagem deles, que essa mensagem almática, Senhor, que essas mensagens de satisfação humana caia por terra, meu Deus. Coloca em inserir as mensagens de justiça, de amor, Senhor, sobre a tua igreja. Desperta a tua igreja nessa nação, Pai. Porque eu creio, Senhor, que o Brasil vai ser transformado. Senhor, o Brasil será transformado. Senhor, toma, meu Deus, cada um daqueles que estão aqui nessa noite, que representam essa nação. Senhor, brasileiras que estão aqui. Senhor, mas acima de tudo são cidadãos do céu, Pai. Serem inseridos nesse lugar para manifestar, Senhor, o que essa terra ainda não conheceu. Senhor, não importa como o Brasil começou, Senhor, não importa como ele vai terminar. Senhor, e eu creio que se nós, meu Deus, atendermos ao teu clamor, se nós atendermos a tua voz, Senhor, nós manifestaremos a justiça deste evangelho, Senhor. Assim como Paulo disse aos Romanos, a justiça deste evangelho está na manifestação dos filhos. Senhor, eu creio que haverá transformação. Senhor, se nós tivermos mais de 1 milhão de pessoas, não pedindo para que um governo saia, mas praticando justiça, nós haveremos, meu Pai, transformação. Senhor, hoje 19 capitais, Senhor, do Brasil, mas o Distrito Federal se mobilizou. Senhor, eu creio, meu Pai, que é legítimo a manifestação deles, mas fizeram isso por um benefício próprio também, Senhor. Senhor, se nós nos manifestarmos, meu Deus, para renunciarmos à nossa vida, para sermos, Senhor, referenciais e exemplos da próxima geração, eu creio que haverá futuro para esta nação. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe pessoas aqui nessa noite, Pai. Pessoas para ouvir a tua voz, pessoas para entender isso, Senhor. Senhor, talvez que são pessoas que se acham, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Como eu posso estar ouvindo isso? Eu tenho tanta coisa errada, eu tenho tanta coisa que mudar. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu quero dizer uma coisa para você, minha irmã. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um projeto na sua vida. Ele tem um plano na sua vida antes mesmo de você nascer. Ele já tem um projeto na sua vida, um propósito na sua vida. E Ele te atraiu aqui nesta noite. Ele te trouxe aqui para este tempo, para que você seja essa transformação. E você vai ser uma prova viva. Porque se Ele transformou você, Ele vai poder transformar essa nação. Eu queria fazer um convite para vocês que estão aqui nessa noite.